Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos, continuar a nossa saga, aí, dando as aulinhas de informática, Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre arquitetura de computação em relação a processadores, Eu vou fazer um resuminho, do que realmente vocês precisam saber, Bom, eu não lembro se eu comentei no último vídeo ou nos últimos vídeos anteriores. Vai lá no canal do Adrenaline que tem um vídeo assim, uma série resumindo basicamente, parte do curso, em relação a hardware, entendeu? Muito bom, entendeu? Então vai lá ver o vídeo lá do João Gun, entendeu? Resumindo tudo pra vocês, Eu vou falar um pouquinho sobre a parte avançada da computação, entendeu? Resumida, Bom, um pouquinho sobre os processadores com relação à arquitetura de computação, Nós temos três processadores no mercado, Os processadores da IBM com a arquitetura PowerPC, os processadores ARM com a arquitetura, Caraca, esqueci o nome da arquitetura dos processadores ARM, Cortex, Core Cortex, alguma coisa assim, Os processadores da Intel AMD, x86 e x64, 32 bits e 64, Lembrando que antigamente tinha os processadores mais simples, 8 bits, 16 bits, alguns processadores eram para fazer coisas simples, não necessariamente era um processador, como a gente conhece hoje em dia para o computador, Antigamente era um pouco diferente os processadores, entendeu, do que hoje em dia nós temos. E depois disso nós temos dois tipos de processadores de 32 bits e processadores de 64 bits, que é basicamente, hoje em dia nós só temos processadores de 64 bits funcionando, porque com essa arquitetura, deu um salto na computação, A IBM atua mais no campo de servidores e coisa bancária, coisa mais em relação à segurança, criptografia, coisas mais em relação ao mundo corporativo hoje em dia. Antigamente a IBM ela atirava para todos os lados, igual muitas outras empresas, Hoje em dia a IBM já atua de outra forma. A ARM, que eu vou ser sincero, não sei empresa que tem um domínio em relação à arquitetura ARM, mas a ARM ela vai dominar o mundo. Basicamente a ARM é uma evolução do processador x86, no sentido que teoricamente consegue fazer as mesmas coisas, mas é um processador diferente. Ele foi feito para economizar mais energias, quer dizer, mais energia em geral, e dar um desempenho, até legal. Por exemplo, você tem aí o processador do NVIDIA Tegra X1, que é um dos processadores portáteis da arquitetura ARM para dispositivos finais que nós temos para o usuário que é mais forte, que contém lá no tablet da Google, o Google Pixel C, e no Nintendo Switch, que é um dispositivo incrível, e você vê o nível da qualidade gráfica, Você tem relativamente o gráfico entre um PS3 e um PS4 portátil, que é uma coisa fantástica. Não chega ao nível de um PS4, é entre um PS3 e um PS4, tá? Lembrando que o Nintendo Switch é um portátil. Depois disso, depois do Nintendo Switch, o que aconteceu? Em relação à parte da evolução dos processadores, o que aconteceu? Antigamente os processadores eram muito grandes e gastavam muita coisa com relação à energia. Hoje em dia é muito pelo contrário, os processadores eles diminuíram do tamanho e diminuíram a nanometragem. O que aconteceu, para economizar mais energia. O pessoal não tem noção, por exemplo, quando você usa o computador de casa é uma coisa, mas quando você vai pensar numa empresa, tipo a Microsoft, que tem lá uma porrada de data center, processador, servidor, entendeu? Eles têm vários computadores ligados e isso gasta gasta muita coisa em relação à conta de luz no final do mês, entendeu? Imagina lá, você tem um computador de casa, você gasta X. Imagina se você tivesse, 100 computadores na sua casa, você multiplica, quanto que isso impactaria na sua conta de luz, Por isso que criaram os processadores ARM. Lembrando que hoje em dia o ARM oficialmente não roda o Windows. Tem uma puta de uma gambiarra lá. Tá saindo agora PC com o Snapdragon rodando em Windows 10, entendeu? Mas oficialmente você não tem uma versão do Windows ARM. A Microsoft ela tá fazendo uma versão simplificada do Windows, que seria o Windows 10S, que teoricamente rodaria só em ARM, mas não só roda só em ARM, roda em x86. A Microsoft ela tem uma versão do Windows ARM, mas tipo assim, ainda tá tipo assim interna, não saiu pro pessoal final,
Eu acho que a Microsoft ela vai portar o Windows para a ARM porque o ARM está dominando o mundo. Muita gente não sabe, mas já existem vários servidores de ARM para ORM, né, para quem preferir, para empresas, porque você consegue relativamente coisas interessantes, né, e pelo preço dos computadores, entendeu? Então isso dá muito bom, um custo-benefício. E lembrando, os computadores convencionais para servidores são caros, entendeu? Então você ter uma plataforma um pouco mais barata, às vezes para uma implementação de um Linux Server, que o cara não vai fazer muita coisa, o cara precisa para uma empresa entre pequena, média, e hoje em dia existe uma coisa muito legal na computação que salva a vida de muita gente. Eu vou fazer um resuminho, né, porque merece um vídeo, né, já é da área de redes, não é uma coisa que eu domino muito, mas interessante de comentar, né. Uma coisa chamada cluster, né? O que é o cluster? Você vai explicar de uma forma bem resumida. Imagina que você tem o seu computador na sua casa, né? Você tem lá o seu notebook, lá o seu computador. Mas imagina se você tivesse 10 computadores ligados na relativamente mesma rede, e você pudesse multiplicar a tarefa que eles fazem. Então, basicamente, imagina que você fosse rodar um jogo, e o seu jogo não rodaria no seu computador. Mas imagine que você comprasse 5 computadores igual ao seu, e você desse um jeito de multiplicar a força, tipo meio que somar, entendeu? Então o cluster é mais ou menos isso. Claro que não é tão grotesco do jeito que eu falei, né? Mas é mais ou menos isso a ideia. Então quando você vai botar lá, você botou um monte de computador em cluster, servidor, né? E para que tipo de atividade é usada isso? Sim, não é para jogar jogo, né? Se bem que tem hoje, né, tecnologias para isso, mas basicamente imaginamos que eu tenho uma empresa, né, alguma coisa em relação à engenharia. E os engenheiros eles precisam fazer os projetos. E muita gente sabe que placa de vídeo é caro para botar em notebook. Muita gente não tem notebook com placa de vídeo. Então, eu posso fazer um esquema de eu ter os próprios computadores, tudo que roda, o Windows, tipo assim, tudo que você teria no computador top de linha, no servidor. E o cara que trabalha na empresa de engenharia, ele só acessaria o sistema como se fosse um Windows dentro do Windows, né? O cara teria o Windows dele, entraria tipo no Windows da empresa, e eles usariam os aplicativos de engenharia. E toda aquela parte em relação àqueles programas pesados que rodam, precisam de muita placa de vídeo, muito processador, vai ser feito em nuvem, né? Eu estou dando um resumo muito mais simples do que essa tecnologia ela pode ser aplicada, né? Tem várias infinidades de coisas, né? Tem cálculos científicos, tem cálculos de clima, tem as coisas muito legais para que acontece no campo da computação. E esse processamento tudo é feito no servidor da empresa. O computador do cara só precisa ter o mínimo de hardware necessário para ser funcional, como se fosse um Netflix de trabalho, entendeu? Num bom resumation pro pessoal. Então, isso, né, é muito interessante. Imagine quando você pensa em relação a compartilhar projetos, né? Por exemplo, né? Imagina lá que um cara da empresa ele seja muito bom em fazer o modelo das casas. Ele faz um modelo muito bom, mas ele não sabe, tipo, decorar. Tem programas hoje que já dá pra fazer isso. Aí outro cara da empresa já é muito bom para decorar. Aí o cara vai lá, entra no sistema, entra no programa, configura tudo e decora. Aí une já o útil agradável com o cara já criou o projeto, fez a parte da casa, o cara que decorou. Aí às vezes o cara já consegue até mostrar para o próprio cliente, né, às vezes remotamente, entendeu? Ele manda lá, sei lá, uma foto do projeto para ver se o cliente gostou. Às vezes ele consegue até mostrar na própria empresa dele, ou até na casa dele, ou então tipo no local que ele marcou com o cliente, né? E o cara não precisa levar muita muamba, entendeu? De tecnologia. Um computador super potente, que é caro, entendeu? Então a empresa, ela abate os custos, né, que seria da tecnologia que talvez... Imagina se uma empresa fosse comprar cada notebook de $5.000 para cada um funcionário dessa área economia que eles fazem. E muita gente não sabe, os caras não precisam lá de super computadores, super processadores, super memória de quantidade, super placas de vídeo. Claro que vamos pegar leve, depende, né, pelo que eu dei uma pesquisada sobre essa tecnologia, que já tem, depende do que o cara fazer. Eu acho que a cada placa de vídeo, dependendo da potência, dependendo do que o cara dá pra fazer, até 5 pessoas podem trabalhar em conjunto, e até em projetos pesados, entendeu?
Então, por exemplo, né, e também vai depender do que o cara quer fazer e qual é o tempo. Lembrando, quanto mais, tipo, processador, memória RAM, placa de vídeo no computador, teoricamente, nem sempre isso acontece na prática, por vários fatores, você, teoricamente, o programa era para rodar mais rápido. Quanto mais processadores, dá para fazer cluster de processador, memória RAM, placa de vídeo, tudo que você... Tudo que existe fisicamente que dá para ter mais desempenho no computador, teoricamente dá para fazer cluster, entendeu? Com relação nesse quesito de peça. Até mesmo de internet, você fazer cluster, deixar uma rede maior. Já temos internet de 1 GB, 10 GB. Eu acho que já tem internet de 50 e 100 GB. Só que isso é uma coisa em relação a ambientes controlados ou coisas internas em relação à empresa. Então, cara, assim, dá para fazer uma internet de 1 GB, de 10 GB, mas a internet, tipo, que ele recebe tipo da rua, como a gente tem hoje em dia, no máximo que eu vi no exterior é de 1 GB. E de 10 GB pode ser até que tenha, mas é coisa fechada para a empresa, porque os equipamentos, tipo roteador, essas coisas, né, com relação à internet de 10 GB é totalmente especiais, então é mais caro. Então o cabo que teria que vir da rua até o cara seria um cabo diferente, entendeu? Então nós não temos essa infraestrutura toda completa para ter internet de 10 GB, até mesmo no exterior. Eles até conseguem fazer isso, mas para ambientes controlados. Por exemplo, para uma empresa que precisa ter um data center, por exemplo, para botar mais coisas, vou dar um exemplo. A Microsoft, que ela colocou um monte de jogos lá que vai ser baixado no Xbox Live. Aí sim faz sentido ela ter, né, uma internet de 10 GB até de 100 GB. Né, porque o tráfego de informações para eles botarem dentro desses computadores vão ser muito mais rápidos. Mas lembrando, né, que para o consumidor final vai depender do tipo de tecnologia que você tem da internet da sua casa. Não adianta, é uma coisa muito eu vi em relação à Microsoft Azure. Basicamente, o Microsoft Azure é uma versão do Windows para servidor, para facilitar a vida do pessoal, né? Fazer não necessariamente uma programação inteligente, mas uma automação de sistema inteligente para sistemas de servidores, entendeu? Para facilitar a vida do pessoal, né? E eu vi uma internet lá super velocidade, eu não lembro a velocidade certinha, mas deve ser entre 1 GB e 10 GB, né? Para esse tipo de ambiente controlado, entendeu? Né? Você até consegue fazer isso, né? Dar uma brincada, mas pro usuário final não, entendeu? Né? No máximo 1 giguinha. E isso quando você tem que ter equipamento especial, né? Não especial, mas um pouquinho mais caro para você usufruir de uma internet melhor, de um servidor melhor, né? Mas em relação a essa parte da computação, entendeu? É muito assim de boas, entendeu? É claro, se você quiser ver um especialista em redes, praticamente outra faculdade, é muita coisa complexa, mas dá para aprender uma coisinha resumida, né? Depois dessa parte de rede, né, eu vou aproveitar e vou avançar, né? Vou falar um pouquinho de computação, né, em relação à nuvem, né? Que muita gente fala nuvem e muita gente não entende, né? Basicamente, não só a Microsoft, mas como o pessoal da Linux, até mesmo a IBM, né, e a Dell, outras empresas, elas estão migrando para a nuvem. Por quê? A nuvem hoje ela é muito vantajosa, porque, voltando àquele exemplo, né, que eu falei de computadores, né, você consegue, com muito menos computadores hoje, fazer coisas que antigamente você precisava de vários computadores. Lá vai luz, lá vai coisa, e por quê? Tempo é dinheiro, e você conseguir economizar, até mesmo na parte de infraestrutura, é muito bom. Porque muita gente não sabe a logística que é manter uma pirâmide de computação. Desde os caras ferrapados com relação aos caras que estão aprendendo, estão começando a estudar, desde os caras que estão lá no topo das pirâmides, que são os caras sinistrão que sabem da computação avançada, pica da galáxia, mente, zica, entendeu? Só que o pessoal não sabe que aprender informática de modo geral é relativamente assim difícil, entendeu? Virar um profissional bom, você consegue lá fazendo na faculdade, estudando normal, você vira um profissional bom, vira. Mas você ter o seu diferencial, eu vou ser sincero, você vai ter que estudar muito pesadamente para você aprender como funciona esse movimento, para conseguir extrair uma coisa legal para sua carreira profissional. Depois disso, da parte da carreira profissional, para você chegar no topo da pirâmide, né, não é que, vamos dizer assim, é mais fácil depois que você já está lá em cima. Quando você olha lá debaixo da pirâmide é realmente mais complicado, mas você tem que buscar por onde, né? Bom, basicamente, né, por que a Microsoft e as outras empresas elas estão migrando para nuvem, cloud, né?
tudo isso que você tava ouvindo falar, tipo Netflix dos games, Netflix, tudo em cloud, por quê? Né? Você pensa, antigamente, né? Você tinha lá que comprar o DVD na locadora, alugar, hoje a Netflix resumiu isso, né? Daqui a um tempo a gente vai ter tipo uma Netflix dos jogos, uma Netflix de Windows lá no servidor, uma Netflix de Windows final para o cara usar o Windows remotamente, né? Porque os aparelhos estão ficando assim, alguns mais simples, estão ficando mais fracos e outros estão ficando mais fortes. E streaming você não precisa ter de poder, entendeu? Você só tem que ter um hardware decente com uma conexão boa de internet. Em relação à internet mundial, a internet em si, eu acho que vai demorar um tempinho ainda, entre uns 5 e 10 anos, para ficar legal, né, do jeito que a gente quer. E tá longe de ser o ideal, aquela pica da galáxia para todo mundo. E lembrando que a gente aqui no Brasil só se ferra, internet boa vai demorar a chegar. Até mesmo o pessoal na gringa, no exterior, né, que tem internet boa, né, para você ter uma ideia, um jogo normal entre 30 a 50 GB demora de 7 a 10 minutos para baixar, que é um tempo relativamente bom para eles. A gente que está aqui é tipo um sonho, né? Mas para eles é relativamente bom o tempo, né, de baixar esse tipo de arquivo, né, quando o cara tem uma internet boa. Então, né, para você imaginar a internet de 10 GB, 100 GB, né, que daqui a alguns anos vão virar tipo assim padrão para empresa, depois que vai chegar nos computadores, no pessoal final, né, depois disso, né, que vai ser a evolução da computação, né, como a gente conhece? Vai ser computação quântica. Vou ser sincero, computação quântica não é uma coisa assim que eu tenho conhecimento nenhum, porque é muito difícil você achar esse tipo de informação. Você tem que garimpar em inglês, e como é uma coisa nova, computação quântica, é complicado, né? Mas pelo que eu dei uma pesquisadinha rápida hoje à tarde, basicamente a computação quântica ela está sendo o início da computação como ela foi antes, né? Os processadores, computadores que eles fizeram de computação quântica, eles estão ajudando a fazer cálculos matemáticos. Eu não sei o que dá para fazer no ramo da computação quântica, mas pelos meus conhecimentos e dando aquele chutômetro bem não arriscado, mas pelo que dá para fazer, eu acho, a computação quântica ela vai ajudar basicamente tudo que a gente conhece hoje em dia, de alguma forma melhorada e simplificada. Por exemplo, talvez a computação quântica você consiga fazer um exoesqueleto, né? Você modifica lá o corpo do cara, coloca um esqueleto lá nas costas deles e vai funcionar. Talvez os primeiros modelos de exoesqueleto não seja uma coisa nada assim, não funcional, mas pequena, deve ser grande nas costas. Vou dar um exemplo, depois dos exoesqueletos, talvez a computação quântica pode ser usada na área da medicina, tipo um raio-x. Além disso, cálculos de petabytes, zoyobytes, aquelas coisas grandes, né, de números que eu nem tenho uma noção quanto que é, para servidores, entendeu? Para inteligência artificial, deep learning, né? Bom, inteligência artificial e deep learning, né? Uma é uma inteligência feita pela máquina e o deep learning é aprendizado profundo, né? O que é isso, né? Basicamente é uma automação da inteligência artificial. O que acontece, né? Quando você vai lá no Google e bota receita de bolo de chocolate, abacaxi, cenoura, aí o Google lá lê com a inteligência artificial dele mais simples como que você quer o bolo, entendeu? Qual pode ser o possível bolo que você quer. Mas imaginamos que você no dia anterior procurou bolo de paçoca, alguma coisa assim. Aí tipo a inteligência artificial vai dizer assim, bolo de paçoca, chocolate, entendeu? Então ela vai fazer um auxílio na nossa vida do mesmo jeito que a informática, né, faz hoje em dia, entendeu? E claro que provavelmente vai ter umas coisas assim bem legais daqui a alguns anos, porque se no início da informática já revolucionou, imagina o pessoal lá de 1900 e pouco, antes da internet normal, antes de ter o celular, imaginar o mundo como é hoje, entendeu? É a mesma coisa pra gente imaginar como é que vai ser amanhã. Carro andando sozinho, robô andando por aí, e vai dar merda, vai vir Skynet, o mundo vai acabar. E eu sei que a Google é Skynet e vai dar muita merda, entendeu? E aquele negócio de inteligência artificial, eu tenho certeza, anota aí, vai dar merda. Para de brincar com coisa que você não sabe. A Skynet está voltando, né? Agora, tirando as brincadeiras à parte, né? E vai voltar mesmo.
Entendeu, né? É só isso que eu queria falar na videoaula de hoje, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!